Gente, boa noite. Vamos, por alguns instantes, então, tentar esquecer um pouquinho os nossos problemas, nossas aflições, nossas responsabilidades. Vamos focar só no estudo da noite de hoje, para que esse ambiente de paz, de tranquilidade, possa também reinar em nosso íntimo. Que possamos criar uma atmosfera propícia para que o estudo seja levado a bom termo e que possamos bem aprofundar os temas que serão abordados. Que esses instantes em que nos reunimos em nome do Pai para estudar o seu Evangelho possa ser muito bem aproveitado, que faça realmente muita diferença para nós no nosso cotidiano. Que nossos mentores, amigos espirituais, possam ajudar-nos também nesse labor. E que ao final todos estejamos fortalecidos e revigorados, física e psiquicamente. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Já estamos no 39º capítulo do Pão Nosso de Emmanuel, não é? E o tema da noite de hoje é convite ao bem. Uma das coisas que eu tenho notado, até na próxima palestra de domingo nós vamos abordar, é a mensagem. A mensagem que foi trazida para nós através dos inúmeros livros do Chico Xavier. Há uns 3, 4 anos atrás eu propus a ajudar na divulgação desses livros, fazendo cada domingo uma palestra respectiva, baseada em algum pedaço desses livros. E, se não me engano, o próximo agora vai ser o 73º livro que nós vamos abordar. E o que foi marcante para mim, está sendo marcante para mim, é que ao ler todos esses livros, alguns eu sei que eu não li por completo porque não deu tempo, mas grande parte deles eu li, grande maioria eu li várias vezes até. Os livros do André Luiz eu li várias vezes, Paulo Estevam, Renúncio, esses livros mais famosos. Alguns são pequenininhos, fáceis de ler, outros são mais complexos, tipo Parnaso de Netuno, né? Mas esse sequencial foi interessante porque eu consegui visualizar o motivo, o foco central, o porquê dos livros. Não sei se vocês notaram, nós estamos no 2º livro da série do Emmanuel, né? Fizemos o Caminho, Verdade e Vida, agora estamos no Pão Nosso. Mas não só nesses livros, mas em todos eles, a mensagem, se vocês pegarem aleatoriamente um para ler, depois pegam um outro pedaço, nesses mais de 70 livros, todos abordam um tema central. Um tema central. Tudo gira em torno de um tema central, que eu acho importantíssimo para a época que nós estamos vivendo. É o tal do despertamento. Acordar para a realidade da vida. Eu sempre brinco aqui que Emmanuel não passa pano para ninguém, né? Ele não é suave nas palavras, ele é direto ao objetivo. O que você tem que fazer? Né? Qual a responsabilidade de cada um, que todo mundo é responsável pelos seus atos, etc, etc, etc. Que a gente fala aqui abundantemente. Mas todos os livros trazem a mesma mensagem. Todos eles. De formas diferentes, mas trazem a mesma mensagem. A responsabilidade que nós temos que ter. E toda a responsabilidade exclusiva nossa. Inclusive eu estava ouvindo hoje, estava falando antes de começar,
os mensageiros, né? Estava fazendo novamente o curso com o André Luiz Ruiz, né? O estudo do André Luiz Ruiz sobre o livro Os Mensageiros. E eu peguei 3 capítulos, capítulo 8, 9 e 10, para ouvir hoje. E os 3 abordavam a mesma coisa, a responsabilidade de cada um dos personagens que estavam sendo narrados ali no livro, do que eles fizeram quando reencarnados. No caso dos mensageiros, eles tocam mais ao lado dos médiuns que faliram quando retornaram para o planeta Terra, encarnaram aqui. Então, estava dando a mensagem do que eles, da experiência que eles tiveram e como faliram nessas experiências. Então, tudo gira em torno da responsabilidade. A responsabilidade assumida no plano espiritual antes de reencarnar. O processo, como que ocorre o processo de esquecimento da vida anterior, das vidas anteriores, da vida do plano espiritual. Você renasce aqui com uma nova oportunidade zerada, a página em branco para você escrever. E a partir daí, o que acontece? A predominância do que nós somos sobre o que a nossa consciência acusa. Nós não lembramos dos compromissos pretéritos, isso é fato. Porém, nós trazemos lá no nosso íntimo algo que aponta para a gente em determinada direção. Só que os apelos da matéria, às vezes, muito mais forte do que a nossa vontade, e a gente se desvia do caminho. Ou então a ociosidade, o medo, né? A falta de vontade de agir, tudo isso são coisas nossas, natas, que nós precisamos superar. Por isso a necessidade de reencarnar, né? Zerados, para começar essa prova com a bagagem que a gente já tem. E nisso, muitos e muitos falham. Por quê? No plano espiritual, vocês podem ver lá, quando narram em nosso lar, todos estão bonitinhos, sabendo da tarefa, sabendo da missão, sabendo o que vai acontecer, o que tem que fazer. Voltam para cá e vêm a falir. Então, todos lá são pessoas exemplares do lado lá. Todos bem conscientes. Chega aqui, parece outra personalidade. O mesmo acontece com a gente. Já pensamos quais os compromissos que nós assumimos? Às vezes é até bom nem saber, mas o interessante é o quê? O compromisso que nós temos com Cristo. O compromisso de ser bom, de ser fraterno, de ser honesto, de ser responsável, etc. Tudo o que é a base do cristão. Isso nós temos que ser, independente da religião, independente do conhecimento. Nós temos que externar essa propriedade nossa. Então, quando a gente vem a falir, quando a gente vem a falir, é sinal que os nossos equívocos são maiores do que as nossas virtudes. A gente não vê tantos e tantos personagens aí que são firmes, retilíneos nas suas resoluções. Vamos pegar o Edivaldo, por exemplo. Desde jovem, com aquela mediunidade, mas ele podia fazer da vida dele, né, o norte que ele quisesse dar. E ele se norteou para o lado do Espiritismo. E teve uma vida, até então, né, retilínea, disciplinada e com uma realização gigantesca. Mas ele poderia ter falido? Poderia. Já faliu em outras? Com certeza. Todos nós já falimos. Todos nós. Por quê? Porque faz parte. O erro faz parte do aprendizado. Então, desviei um pouquinho da minha fala inicial, mas o que os livros retratam é o quê? É justamente o despertar da nossa realidade. Quem nós somos, porque estamos aqui. E a batalha não é contra o mundo. É contra nós mesmos. A batalha é contra
as nossas imperfeições, aquilo que as nossas fraquezas, e elas são colocadas à prova porque é o único jeito de exterminá-las. Porque se você nunca for confrontado com as suas limitações, elas vão ficar ali incubadas. E quando o ambiente for propício, ela vai desincubar e vai aparecer e vai vir à tona. Então nós temos que trabalhar esse contato e superar essas limitações. Todas as mensagens reportam a responsabilidade que nós temos aqui como encarnados. O que tem a ver com o tema da noite de hoje? Convite ao bem. Bom, quando você é convidado, você tem duas opções: aceitar ou recusar. Certo? Você aceita ou recusa. Esse convite ao bem é nos concedido de inúmeras formas. No campo religioso, no que a determinada doutrina professa, que vai ser sempre na sua ótica particular, mas todos os seus ensinamentos voltados ao cristianismo, voltados ao bem, voltados ao amor, voltados à responsabilidade, ao trabalho, à honestidade, tudo mais. Todas falam sobre isso, nos seus ângulos, né, na sua percepção, mas todas falam ao bem. Agora, aqueles que recebem a mensagem realmente a executam como deve ser? A gente vê por aí afora, pode ser perguntando: qual é a sua religião? Ah, eu sou tal, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou adventista, etc. Todo mundo vai falar alguma coisa. Ou até, não tem religião, sou ateu. Alguém vai falar. Todo mundo vai falar um norte em que se posicionou religiosamente. Em todas as posições, tudo se conclama o quê? A honestidade. Pergunta: todos são honestos? Todos vão falar assim: sede fiéis. Pergunto: todos são fiéis? Todos vão falar assim: faça ao próximo aquilo que querias que o próximo, que o outro lhe fizesse. Todos fazem isso? O problema está na religião? Não. A religião é o quê? É o norte. Só que você caminha para a direção que você quiser. Você pode até ter na tua cabeça que está indo para o norte, mas muitas vezes você está indo na direção oposta. Ou seja, não basta um rótulo. Aliás, esse despertamento que a gente fala é justamente a responsabilidade de conhecer e agir conforme aquilo que aprendemos. Antigamente a noção era outra. Você só tinha que aceitar. E algumas ainda falam sobre isso. Aceita que está salvo, né? É muita facilidade. E isso às vezes induz a pessoa a um ponto, uma zona de conforto, em que ela fala: não, aqui eu posso fazer o que eu bem quiser, que eu bem entender, porque eu estou salvo, porque eu estou naquela religião, estou seguindo esse preceito. A questão da salvação não é essa. A questão é você seguir, você ser, independente da religião. O que o cristianismo prega? Básico. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso com a si mesmo. Ali está embutido tudo. Você faz isso? Não. Está salvo? Não está. O que é essa salvação? É a busca do reino de Deus dentro de nós. Se nós não temos isso, não temos o básico, vamos estar salvos? Não. Vamos lá. Essa fala de Jesus está em Lucas capítulo 14, versículo 10. Que já adorei. É uma, 2, 3, 4, 5 palavras. Facinho de entender, né? Mas
vírgula. Quando fores convidado, vai. Olha, está bem explicativo. Eu acho que desnecessário até a gente discorrer mais sobre isso. E quando que nós somos convidados? A todo instante. As religiões estão aí justamente para dar-nos o conhecimento que precisamos. Eu tenho preguiça de ler. Tem várias formas de você se educar. Hoje se assiste. Hoje você não sai da tua casa, você pode assistir qualquer palestra, qualquer missa, qualquer culto, qualquer estudo no seu celular, da onde você estiver. Hoje isso não é mais uma desculpa. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A questão é, você quer ou não? Viu como a responsabilidade caiu agora em cima da gente? Quanto mais liberdade, mais responsabilidade? Porque vamos recuar aqui 200 anos. Tinha celular? Não. Tinha televisão? Não. Tinha rádio? Não. Tinha o quê? Jornalzinho. Revista. Que era ainda caro. E o que estava ali eram notícias, não era grande. Livros caríssimos, raros. Além disso, a escolaridade era muito pouca, né? Reduzida. Então as dificuldades de 200 anos atrás eram extremas. Hoje, então, aquilo ali é o quê? Uma atenuante grande, né? E as missas em latim, por exemplo, você entendia alguma coisa? Não. Olha só como que era tudo difícil. Hoje, se você pegar algo em outro idioma, tudo é traduzido ali, num clique. Num clique é traduzido. Hoje, se não me engano, tem até um aparelhinho, né, que ouve a pessoa falando e já traduz. O celular faz isso também? Esse aplicativo eu não vi. Mas olha só que coisa. Isso imputa a gente uma responsabilidade maior ainda. Poxa, está tudo aí de mão cheia. Você quer faltar a aula? Mais ou menos aquele aluno que está matriculado no colégio, mas gosta de faltar a aula, de matar a aula, né? Será que nós ainda vamos ter esse comportamento? Mas a questão é que quem se prejudica? O que acontece com o aluno quando o ano inteiro ele é relapso ao assistir às aulas? Chega no final do ano, para passar de ano, o que acontece? Acumula um monte de coisas para ele estudar e fazer uma prova para poder passar. Com a gente é a mesma coisa. Às vezes, a nossa vida, a gente tem oportunidade de aprender a todo instante. A gente vive para outras coisas. Aí vai chegando no finalzinho, opa! Aí a consciência começa a acusar, aí você começa a querer fazer tudo de uma vez. Mais ou menos. Isso acontece com algumas pessoas, né? Não na sua totalidade. Mas o que é mais óbvio, o que é mais saudável de se vivenciar? Viver a vida bem todo dia. Pensa bem, a gente erra menos, a gente machuca menos o próximo, a gente ajuda mais, a gente conquista mais afetos, mais amizades. Tudo contribui para a nossa melhoria e a gente às vezes se perde ainda no nosso egoísmo, no nosso sossego, na nossa inércia, ou na nossa má vontade, ou na nossa maldade, ou no nosso orgulho, na nossa vaidade. Não está mais no tempo de ver isso. Não está. Eu tenho que ser muito franco, assim como Emmanuel é bem franco nesses inúmeros livros que já tive a oportunidade de ler. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Então,
é justamente para despertar para a responsabilidade nossa no dia a dia. Ó, muitos de nós já passou da metade da vida já. Quer dizer, 50% ou mais 60%, quem sabe 70%, às vezes estamos no 90% e não estamos sabendo. Opa, não é praga não. Pois é, mas quem sabe o futuro? E o que nós fizemos desse tempo? Vamos acelerar. O nosso próprio bem, não, nós vamos morrer, nós vamos falecer, nós vamos retornar. Essa roupagem vai, daqui a algum tempo, nenhum de nós estará mais aqui. E o que nós fizemos nesse tempo? Aí a gente vai ser os próximos personagens do livro Mensageiros 2, né? Vai ter o livro Mensageiros 2 e os médios falidos, as pessoas falidas, vão ser nós que vamos estar lá relatando as nossas vivências. Ah, não dá, não dá não, não quero não. Não quero não. Então, vamos fazer a nossa parte. Tá, temos dificuldades individuais, particulares? Temos. Qual que é a forma? Primeiro, reconhecer a tua limitação. Conhecer. Reconhece seus erros. Reconhecer. Tá, tem essas imperfeições. E agora? Vamos trabalhá-las. Vamos alijá-las. Que jeito? Cada um vai dar o seu jeitinho. Vai criar a sua forma. Né? E a gente sabe hoje em dia o que é certo e o que é errado. Então dá bem para corrigir as nossas falhas, as nossas falas, os nossos pensamentos, os nossos atos. Basta querer. Porque o norte a gente já tem. Agora falta rumar em direção a ele. Vamos lá. Mas quando fores convidado, vai. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. Valores imortais é que nós não vamos desaparecer da gente nunca mais. Só desaparece da gente, só permanece conosco aquilo que nós realmente adquirimos. E isso incorpora o nosso ser, o nosso jeito de ser. Então, uma vez que você se tornou um indivíduo verdadeiramente honesto, 100% honesto, você não vai conseguir agir desonestamente de jeito nenhum. A gente ainda dá umas escapadinhas, né? Nas honestidades nossas. Mas você já viu que tem pessoas que são chatas nesse quesito? Parece até ser chato, tão certinhas que são. Por quê? Justamente porque já alcançaram um grau de conhecimento superior ao nosso, que ainda conseguimos dar o nosso jeitinho brasileiro. Mas esses valores vão sendo incorporados com a gente à medida que nós vamos vivenciando. E como que a gente sabe que realmente tem? Adquiriu. Quando nós retornamos para cá. Por isso aqui é um problema, um planeta de provas e expiações, de provas. Quando a gente volta para casa zerado, pronto, faz a tua prova aí, mostra que é honesto. Você cai num ambiente totalmente corrupto, você tem que mostrar que é honesto. Essa é a tua prova. Você não adquiriu? Não adquiriu a virtude? Está aí a tua prova. Você tem a tarefinha simples de tentar modificar aquele sistema. É fácil? Não é. Mas você contribui em sociedade, fazendo um trabalho ante a corrupção, ante a desonestidade, exercendo ali o seu papel de uma pessoa realmente honesta e trabalhadora no bem. Então, quando nós temos a nossa virtude já desenvolvida, pode ter certeza que vai nos aparecer são dificuldades acirras, muito grandes. Aí muitos vão pensar assim, mas qual é a vantagem então? A vantagem é que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais. E quando é aquela historinha da montanha, né?
Quando você vai subir uma montanha, muito difícil, penosamente, você chega lá no topo, você fala, nossa, como eu fui forte de conseguir vencer toda essa empreitada. E você olha para cima, tem outra montanha 10 vezes maior para você subir. Então, o interessante é que nossas pernas, nossas forças vão ser suficientes para escalar a próxima montanha, e a próxima, e a próxima. E nisso nós vamos desenvolver as nossas potências. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O homem de reflexão vai observar que todo período infantil é um conjunto de apelos ao sublime manancial. Tá. Várias coisas ditas aqui nesse parágrafo pequenininho, né? Quando a gente tem uma visão mais aguçada sobre tudo, a gente vai notar que o outro está em níveis diferentes do nosso. Uns um nível muito inferior e muitos também em nível bem superior ao nosso. Então, com aqueles que têm um nível inferior ao nosso, vamos dizer assim, que são os mais jovens, os espíritos mais jovens, mais infantis, né? São aqueles que precisam o quê? Receber de nós o nosso exemplo, os nossos ensinamentos. Temos que passar aquilo que já aprendemos àqueles que ainda não conseguiram chegar a esse nível, mas que vão chegar, né? Com toda certeza. O convite sagrado, o convite ao bem, né? É repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares. Bom, eu posso dizer que eu tive muitos bons mentores escolares. Eu posso dizer, principalmente no primário, que muitas das professoras eram verdadeiras missionárias. Tem coisas do Evangelho que eu aprendi no segundo ano primário, que eu não esqueci até hoje. Sabe o que acontecia, por exemplo, nos períodos que precediam o recreio? Uns 15 minutos antes do recreio, a professora parava a aula, pedia para que todos os alunos deitassem a cabeça assim sobre os braços na carteira, fechassem os olhos em posição de relaxamento, e ela pegava o Evangelho e lia uma passagem do Evangelho para todos. Então eu fiquei sabendo ali quem era Mateus, quem era Tiago, quem era Pedro, e as passagens, lógico, num linguajar próprio, né? Mas aquilo ficou na minha mente. Passam-se os anos, vem a adolescência, e aí o contato maior com a doutrina espírita, com os livros, e eu vou ler aquilo que eu já sabia, já tinha ouvido falar lá na infância. Então houve toda uma preparação para que tivesse a facilidade de compreender numa idade mais madura. Então o convite para nós é nos concedido a todo instante. Hoje eu não sei como é que as coisas estão, parece que estão um pouquinho diferentes, né? Um pouquinho bem diferentes. Mas não deixa de ser uma prova. Né? Estamos falando de provas? Bom, você falou que era uma pessoa espiritualizada. Muito bem. Você vai reencarnar no planeta numa época em que a maioria não está espiritualizada, para que você veja como que você vai sair, para que você mude esse cenário. É uma prova? É uma prova. E
como tem provas difíceis por aí. Essa aí normal, mas tem pessoas com provas bem complicadas. A leitura salutar do sentimento religioso dos amigos comuns. Então, esse convite ao bem, olha, de várias formas. Não estou falando só de religião, né? Vem convívio dentro de casa, convívio na escola, convívio nosso com os livros, com as igrejas, com os amigos. Em todo lugar nós podemos estar em contato com o que é divino. Lembrando que a nossa grande luta é contra o nosso primitivismo, não contra o mal, contra a nossa ignorância, contra as nossas paixões, que muitas vezes podem tomar rumos que levam a esse suposto, equívoco chamado mal. Mas que é corrigido pela vida. Uma das passagens que eu estava ouvindo hoje, do livro dos Mensageiros, é sobre pessoas que faliram, estavam no plano espiritual, relatando as suas vivências aqui. E estava em determinado capítulo, acho que o capítulo 10º, o último que eu ouvi, estava falando, por exemplo, dos senhores que tinham grande quantidade de terras, que tinham poder sobre os outros, sobre determinados indivíduos. O que aconteceu com esse indivíduo que tinha tanto poder, tanta fama, tanto reconhecimento? Ele reencarnou posteriormente com uma pessoa um aleijado. Olha como que a vida deu um salto. Tinha todo o poder, toda a riqueza, tudo. A próxima reencarnação é um anônimo. Ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém dá a mínima, ninguém dá a bola. E tem que passar por aquilo para despertar, para compreender. Então, é punição? Não é punição, é treinamento. Agora, por que ele está numa condição tão ruim? Porque fez mau uso quando tinha possibilidade de fazer grandes coisas para o bem e para a sociedade. Foi um tirano. Acabou relegado ao esquecimento, ao ostracismo, ao abandono. E a partir dali, vai parar, refletir, pensar no que fez, espiar seus erros e recomeçar a marcha. Puxa vida, a gente não quer isso pra gente, Estamos com o corpinho aqui sem problema nenhum, a mente sadia, sem problemas físicos. A gente não quer ver numa próxima com qualquer alteração no nosso ambiente fisiológico. Ninguém quer. É só não fazer por onde. Mas tanta gente ainda vai vir no futuro com condições paupérrimas. Qual que é o nível de suicídio atual? Uma pessoa a cada quantos minutos suicida? É uma taxa assim violentamente grande. Eu não sei se o número que eu vou falar para vocês é o exato, mas é por aí. É por aí. Eu acho que a cada 35 minutos uma pessoa suicida. Acho, não tenho certeza, essa taxa. Faz as contas, quantos suicidas nós vamos ter no nosso planeta, em questão de um ano. Nem vou fazer essa conta que é de cabeça, não dá para ir. Vamos pôr uma pessoa por dia, ficar fácil? Pessoa por dia, pessoa por hora. Uma pessoa por hora.
Esse 35 eu não sei se é a nível mundial, tá? Eu não lembro. Então, eu só sei que é uma taxa assim alarmante, uma coisa absurda. Vamos supor que seja 1 por hora no Brasil, tá? 1 por hora no Brasil, 24 por dia. 24 por dia, a cada 100 dias, 2.400. Multiplica por 3, 7.200. Falei besteira? Pegar 24 vezes 365. Faz aí, eu tô focado em outra coisa. Se eu focar em matemática agora, eu me perco. 8.760. Em 300 dias. Em 365 dias. 365 dias, 8.000. Vamos arredondar para 10.000. É muita. Imagine 10.000 pessoas, 10.000 pessoas, em um ano. Põe 10 anos. $100.000, né? Quase 100.000, mais ou menos. Em 10 anos. Essas pessoas vão gastar mais ou menos 300, de 200 a 400 anos, em média, para se reabilitarem a sua forma física. Isso, logicamente, tem suas variantes. Quanto tempo esse pessoal perdeu? Quanta dor e sofrimento foi gerada para eles e para as pessoas que estão envolvidas. Você põe 100.000 aí, põe um pai e uma mãe, que vai sofrer diretamente. Já vai para 300.000 pessoas. É muita gente que vai sofrer. Então, para que tanto sofrimento no mundo? Tá, falei de suicídio. Beleza. Vamos encostar suicídio ali, que não é parão. Falando no Brasil, em questão de 10 anos, 300.000 pessoas. Esse número aqui é só de cabeça, estou chutando, tá? Vamos falar de aborto. Quantos abortos acontecem por dia? Não tem essa taxa. Não sei. Não li preparado para isso. Vamos supor que seja a mesma coisa. Chutando, eu não sei. Faz de conta que é a mesma coisa. Em 10 anos, vamos ter quantas pessoas comprometidas? Mais 300.000 pessoas. Isso por baixo, porque geralmente não sofre só o pai e a mãe, sofre a família toda, né? Com aquele indivíduo que está em condições de extrema dificuldade. Então, se não forem corrigidos esses erros, quando que a Terra vai se tornar um planeta De regeneração. que não tenha dor, que não tenha sofrimento? Vai demorar muito. E qual que é o papel nosso? Esclarecer, falar sobre o assunto. Tá, falei dois males. Deu 600.000 pessoas? É muito mais que isso, eu sei que é muito mais. Por baixo. É muito mais, mas pensa bem, 600.000 pessoas é muita gente. Vamos falar de drogas. Nossa. Quantas pessoas se perdem No vício do nesse vício? Quantas famílias envolvidas nesses dramas? E a gente sabe que alguns facilmente conseguem se livrar do vício. Outros não se livram a vida inteira. Não vamos cair no mérito dos porquês. Mas a questão é que só em suicídio, drogas e aborto, nós estamos, nesses 3 itens, nós estamos criando um planeta futuro de dor e sofrimento ainda. Estamos jogando isso para frente. Por isso, acordar para a realidade, o que o Espiritismo faz? Ele expõe as consequências de tudo. Qual que é a consequência do suicídio? Quanto nós falamos de suicídio na Casa Espírita? Você fez uma palestra sobre suicídio, não fez? Recentemente. Eu já fiz algumas também. Já falamos muito sobre esse tema e precisamos falar frequentemente sobre esse tema. Quanto nós já falamos sobre aborto? Por exemplo, o Daniel já deve ter feito
O estudo do livro Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação, consequentemente ele deve ter tocado no assunto aborto nesse estudo. Em relação às drogas, quanto nós falamos sobre o vício do álcool, o vício do tabaco, o vício das drogas, porque tudo isso muda a nossa realidade, vai fazer com que o espírito se endivide perante a sua própria consciência. Há um espírito endividado, uma pessoa endividada, uma pessoa com sentimento de culpa, ela é facilmente maniatada. Facilmente maniatada. E o que está acontecendo nos dias atuais? Há uma tentação muito grande para que se cometam isso, para que se cometa o aborto, para que a droga seja liberada, né? Que as pessoas vivam todas as paixões mais desenfreadas e depois, com a desilusão, caem no erro do suicídio, porque tudo vem consequência, agora a consequência vem, o negócio fica feio, você tem que encarar, não, vamos sair disso aqui. Por que há justamente uma propaganda disso? Uma propaganda muito mal, para que as pessoas endividadas pelo processo de culpa possam ser facilmente obsediadas. Viram que escravos no plano espiritual com a maior facilidade por causa do quê? Por causa da culpa que carregam nas suas costas. E isso é um plano muito bem urdido, muito bem pensado, para que a Terra não saia desse estágio que ela se encontra de provas e expiações, para que ela não se regenere, porque enquanto ela não se regenerar, aquele pessoal do mal é que está no poder, é que manda. E a gente pensa que tudo isso aqui, isso aqui é consequência dos nossos governantes, do nosso político. Não, é muito mais que isso. É uma verdadeira luta do bem contra o mal. Isso sempre existiu na história do nosso planeta e ainda vai existir por um bom tempo, enquanto nós não nos livrarmos dessas imperfeições que nos amarram a esse tipo de espíritos. A partir do momento que a gente alcança a nossa liberdade espiritual, pelos nossos méritos, pelos nossos avanços intelectuais e morais, enquanto a gente não alcançar essa liberdade, vamos estar sujeitos aos efeitos, como está bem nítido, notório, na sociedade que nós vivemos. E tem certas coisas que hoje em dia a gente nem pode mencionar, né? Que você vai ser duramente criticado, atacado e ainda reverter tudo contra você. Você vai ser o errado. Então a gente não pode falar certas coisas, mas é uma guerra nítida. Para a gente se basear muito fácil. É aquilo que eu falei, estou repetindo todas as terças-feiras. A árvore boa não dá maus frutos e a árvore má não dá bons frutos. A gente distingue a árvore de acordo com os seus frutos. Então está muito nítido. Para quem já tem um cabedal de conhecimento, já sabe para onde tem que marchar. Entretanto, né? Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Principalmente nessa juventude, é onde tudo, né, é uma explosão de novos conhecimentos e de robustez, de energia, e realmente fica difícil da pessoa se controlar. Mas tem jeito. É o teu negócio. Você traz em si esse manancial, as suas paixões. E quando você tem campo, ou você as externa, ou você não as externa. Se você tiver e querer, com quase toda certeza, você vai para esse lado. Mas se você não quiser, e essa não é a tua propensão, não todo mundo está fadado a ser um endividado aí nesses quesitos. Quase toda a gente ouve as requisições de natureza inferior, ouve dando deveres
preciosos. Tá, o que é requisições de natureza inferior? Palavras bonitas, às vezes a gente não alcança o real significado do que está querendo dizer. Quase toda a gente, quer dizer, quase todo mundo, ouve as requisições da natureza inferior. O que seria isso? Os sentimentos primitivos natos na gente, que é a sexualidade, o orgulho, a animosidade, é isso? Todos nós temos resquícios disso, porque nós somos animais, né? Em evolução. Então temos isso. Seria isso a natureza inferior? Olvidando deveres preciosos. Olha, nós já estamos num nível de conhecimento que já saímos daquele primitivismo básico. Já temos um bom cabedal de conhecimento e algumas virtudes já bem estabelecidas. Não totalmente estabelecidas, mas com uma boa base já. Só que nós vimos no primitivismo, estamos indo para uma condição superior. É natural que todos nós tenhamos na nossa natureza esses sentimentos de egolatria, egoísmo. Quer ver como é que é uma coisa animal? Pega um animal qualquer, doméstico, põe a comida dele, deixa ele com fome primeiro, um pouco de fome, põe a comida dele, aí põe um outro animal desconhecido para comer junto com ele. O que vai acontecer? Na maioria dos casos, tem suas exceções, mas na maioria dos casos o que vai acontecer? Briga. Por quê? Primeiro ele. Isso é o que é o tal do egoísmo, do orgulho, né? Primeiro eu. Se eu estiver satisfeito, bem, o resto pode ficar para os outros, mas primeiro eu. Então todos nós temos orgulho. Faz parte da evolução do ser humano livrar-se dessas coisas mais primitivas e fazer realmente ascender o nosso eu superior. Então, quase da gente ouve as requisições da natureza inferior, porque está muito nato na gente, está muito nato. Olvidando deveres preciosos. Só que nós já estamos num nível de consciência, vamos dizer assim, mais ou menos assim, 50%. 50% somos animais, 50% somos seres civilizados. Estamos mais ou menos nessa faixa. Então, qual o chamamento que a gente vai escolher, que a gente vai ouvir? Aí vai para a natureza de cada um. A qual você dá maior valor? Os apelos, todavia, continuam. Por isso nós temos religiões, por isso nós temos todo esse norte de estudo, para que a gente possa se abastecer, para a partir daí fazer as suas escolhas. Se nós não tivéssemos conhecimento também para fazer a escolha, ficaria muito complicado. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena natureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória na direção dos encantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Então vamos ter a inspiração de várias formas. No lar, no amigo, na escola, num livro, numa palestra, numa igreja, a gente vai encontrar um apoio. Mas também tem os bordéis, tem os bares, tem os festins, que a gente vai encontrar também aquilo que a nossa natureza inferior, né, costuma gostar. E aí? Eu lembro uma coisa é divertir. Acho que todo ser humano, todo ser humano tem o direito a divertir.
A vida não é aquela santificação que a gente idealizou, né? Tem que ser um santinho de pensamento e não pode olhar para o lado, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, a questão é comportamento. Você pode estar em qualquer lugar, mas o seu comportamento tem que ser inalterado. Você vai conviver com pessoas de todos os níveis, e isso faz parte da nossa prova. Uma coisa é você estar junto com pessoas complicadas, mas você está muitas vezes no meio delas para você influenciá-las, para você ajudá-las, inspirá-las. Agora, não adianta a gente se trancar no mosteiro ou ser um eremita, julgando ter um conhecimento capital superior aos outros. Afinal, alguém disse uma vez que para você ser o maior de todos, você tem que ser o servo de todos. Não sei quem que disse isso, vocês lembram disso? Quem será que falou essa frase? Pois é, e para você ser o servo de todos, você não pode se espantar, se escandalizar com o erro do outro. Você tem que ser o chamado sal da terra, aquele que contamina, contagia, aquele que dá sabor, aquele que dá um sentido, né, à vida. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Você não espera que a vida tome as suas rédeas, vai te levar a caminhos difíceis para que você venha despertar. Aproveita agora, toma a rédea e vamos que vamos. Vamos melhorar. Vamos conhecer os nossos erros, os nossos equívocos e vamos tentar já. Vai demorar, isso vai demorar, uma coisa demorada. Não é uma coisa que vai, a partir de hoje eu não vou ter mais esse defeito. Isso não acontece de um dia para a noite. Não acontece mesmo. Então temos que ir trabalhando isso dia a dia, instante a instante. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. Olha só, sob a tormenta, nas dificuldades, é muito mais difícil você saber para onde que você tem que correr. Hoje nós temos uma mente clara, nítida, sabendo o caminho que devemos seguir. A gente vai para o outro lado. Imagina você reencarnar numa condição em que os pais são, um hipotético, semi-analfabetos, grossos, truculentos. Você vai nascer num determinado local onde não tem contato com o conhecimento, não vai ter escolaridade nenhuma, vai ter uma vida difícil de trabalho, de poucos recursos, para você aprender a dar sentido às coisas que você perdeu. Imagina, nessa condição, você saber qual que é o porto, qual que é o norte, o que eu devo seguir. Não. Você está simplesmente seguindo um roteiro que a vida pré-estabeleceu para você levar até o fim, para se corrigir de um equívoco. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Olha, isso que tem que mudar. Isso aqui tem que mudar. A grande maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Se não tiver dor, não tem melhoria. Mas não aguarde pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. É isso que os livros de Emmanuel, falam para a gente. É isso que os livros de Chico Xavier falam para a gente, em todos eles. Acabou, né? Acabou o último parágrafo.
Vou ler de novo aqui. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes calmamente seguir pelas estradas claras do amor. Então, quanto a gente tem essa consciência, vamos seguir, vamos melhorar. Defeito eu tenho. Entenda-os. Entenda-os quais são e vai tentando corrigir. Do dia para a noite não vai corrigir. É dia a dia, pensamento a pensamento. Leva uma encarnação, 2, 3, 10 encarnações para você mudar. Mas uma só é um pouquinho de tempo, uma fração de tempo. Tem coisa que não muda assim de uma hora para outra. Por exemplo, um exemplo assim muito sério que eu vou falar para vocês. A mim tem uma dificuldade enorme de livrar do consumo de torresmo. Quantas encarnações que eu vou levar para me livrar desse vício? Para mim, se tem mais geladeira, até mais me esperando. É só para a gente esclarecer. Bom, gente, então foi esse o capítulo 39, convite ao bem. Que a gente aceite esse convite. É a nossa vida. Esse convite é a nossa vida. É as circunstâncias que estamos vivendo. Fazer bom uso disso aqui. Se você puder falar uma palavra boa, fale. Isso, lá no futuro, vai te conferir assim um respaldo no seu currículo, entre aspas. Isso tem um grande peso. Cada esforço na melhoria, esforço mesmo, vai contar muito na hora que a nossa consciência estiver plena, para poder divisar os avanços que nós tivemos nessa encarnação. Então façamos, esforcemos. Não vamos esperar um mundo perfeito, não. A perfeição depende só que nós venhamos a esculpir esse ser que queremos ser, essa pessoa que queremos ser. Bom, hoje eu extrapolei um pouquinho, quase uma hora para falar um tema só. Vou correr um pouquinho com esse, mas esse aqui é muito curtinho. Você pediu para ver aquele ditado, é de Marcos, tá? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É de Marcos. Quer dizer, é uma fala de Jesus que está em Marcos, né? Exatamente. Sim. Vamos lá, capítulo 40. Obrigado. Capítulo 40, em preparação. Muito bem. O anterior foi convite ao bem. Nós fomos convidados ao bem. Esse aqui fala em preparação. Em preparação para quê? Vamos ver o que é. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso está em Paulo, em Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. De novo, esse é o grandinho, então vamos lá. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Podia escrever mais facilmente, né? O Evangelho fala que eu preciso. Eles gostam de complicar. Escreve mal. Por isso que quem lê o Evangelho mesmo,
eu leio e não entendo nada, porque realmente tem coisas ali que você tem que parar, fazer esse trabalho que o Evandro fez, esquartejar o Evangelho mesmo, para pegar o sentido de cada coisa. Cada frase tem sentidos assim, muito profundos. Bom, vamos lá. As minhas leis, meu entendimento e seu coração. Quer dizer, pode substituir aí, no nosso coração é o nosso centro, o nosso ser, a nossa consciência, né? Vamos dizer, nosso espírito. Quer dizer, que em nós estão as leis. As leis que regem todo o universo estão em nós. Porém, as minhas leis no seu entendimento e seu coração eu escreverei. Quer dizer, está escrito em nós. As leis estão. Pergunta do livro dos Espíritos: onde está as leis de Deus? Está na nossa consciência. O que é a nossa consciência? É o nosso espírito, é o nosso ser, a nossa essência. Então, lá 2000 anos atrás já havia em Paulo esse entendimento, que era em nós que estavam as leis divinas. E eu lhe serei por Deus, ou seja, nós temos alguém que está acima de nós nos regendo. E eles lhe serão por povo. Nós somos o povo de Deus, somos aqueles que vamos ter que galgar, né, todas as escalas para chegar ao nível, né, ao nível maior, para que possamos compreender o que é Deus. Entendeu? Será que é isso? Vamos ver o que o Emmanuel nos fala. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas. Quer dizer, vai chegar-se o Evangelho a todo mundo. Em todas as culturas. Temos as mais diversas espalhadas pelo planeta. Então o Evangelho chegou no seu idioma, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza. O que tem de mais belo e perfeito no Evangelho? Vamos lá, uma opinião particular de cada um. O que tem de mais belo no Evangelho? Os ensinamentos do Cristo. O que mais? A minha simplicidade. O que mais? Belo para mim que nós temos um Deus que nos ama, acima de tudo, e nós temos condição de chegar até Ele. O que mais? Nos ensina a maneira que devemos ser, né? Nos ensina. É um aprendizado, né? Todo dia. O que mais? Acho que a certeza da recompensa, né? Do ensinamento que está ali, muito mais a certeza da nossa evolução, né? A recompensa como. Eu arremato, concordo plenamente com o que todos falaram, e arremato com mais uma coisa. Evangelho, para mim, é uma forma humana de se expressar uma coisa divina. De tudo que é divino, tudo que é de Deus, o que é mais forte? O que é mais assim exaltado? O que é mais evidente? O amor. Amor. Então, se eu tiver que resumir o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando a sua grandeza, destacando a sua sublimidade, semeando a sua poesia, comentando a sua verdade, interpretando as suas lições, informando-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes, declarando caminhos, para quê? Se tudo isso aqui não se resume no amor que nós vamos desenvolver em nós, por nós e por toda a humanidade. Agora, quando se fala em amor, eu tenho uma dificuldade de expressar essa palavra, porque ela é muito complexa, muito ampla. Quando a gente fala amor, pode-se subentender coisas humanas. E eu estou falando amor não humano, uma coisa assim, amor, força, energia,
uma força, a maior força do universo chama-se amor. A maior força atrativa chama-se amor. Tanto é que todos nós estamos em evolução, nessa atração, todos os indivíduos, todos os seres vivos, nessa atração do amor para alcançarmos a plenitude. Que é a energia maior que move tudo que é vivo numa única direção. Que é força maior, tem força maior que essa? Não tem. E o que é o Evangelho? Nada mais é uma forma que nós venhamos a compreender, e está ali imbuído milhares de exemplos para que nós possamos compreender o que nós somos. É esse norte que a vida nos oferece para que desenvolvamos essa potência, guardando todas as diferenças entre amor humano e amor divino. Essa força maior do universo. Então, Deus nos concedeu isso aí. Qual que é o tema? Em preparação. Estamos em preparação. Para quê? Para alcançar esse estado de sublimidade. Nós recebemos um convite ao bem, agora há pouco. Foi-nos traçado o caminho a seguir. Agora nós temos o quê? Movimento? Em preparação. Estamos nos preparando para seguir esse caminho. Tem atalhos? Não, tem caminhos que vão levar para mais longe. Lembrando que o caminho mais curto é uma reta, né? Você pode ir por outros caminhos sinuosos e, logicamente, vão ter muito mais obstáculos do que você seguir o caminho reto. Se você seguir o caminho reto, você terá muito mais facilidades. Porém, quanto mais avançarmos, mais trabalho. Olha só, imaginemos se o Chico Xavier, lá com seus 20 anos de idade, quando ele encontra com Emmanuel lá, junto àquela cachoeira, não sei, aquela queda d'água, né? E o Emmanuel convida-o a trabalhar com ele, né? Nesse trabalho muito laborioso, grandioso de escrever esses livros. Imagina se ele faz a mesma coisa que o Publio Lentulus fez quando esteve na presença de Jesus. Jesus o convidou, né? Jesus convidou Publio Lentulus a modificar as suas posturas e segui-lo pelo caminho do cristianismo. O que o Publio Lentulus escolheu? Continuar sendo senador romano, com todas as suas secretarias, com todo o seu orgulho, com toda a vaidade. Se deu mal. Tudo bem, vou fazer um parênteses aí. O que aconteceria se o Chico Xavier, quando deparou-se com Emmanuel, e este o convidou a desenvolver esse trabalho, você fala assim: não, eu tenho uma família muito grande para cuidar, tenho 8, 10, eu nem sei quantos irmãos que tinha, que precisam do meu trabalho, eu preciso trabalhar muito e não vou ter tempo para isso, eu sinto muito, fica para a próxima. O que ia acontecer? O que vocês acham que ia acontecer? Ele ia só postergar o trabalho para outras encarnações, assim como aconteceu com Emmanuel. O Emmanuel não está trabalhando aí desde a época do Cristo até os dias atuais, e bastante? Pois é. Os outros apóstolos lá, os outros que seguiram o Cristo mais disciplinadamente, tiveram a mesma gama de trabalho? Árduo? Não teve. Teve um caminho diferenciado. Não por privilégio, mas que já estavam no nível mais avançado, que a gente desconhece, né, logicamente. Então, nós,
quando nos deparamos com o Evangelho, assumimos a figura de um Publio Lentulus, de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, guardadas todas as devidas proporções, porém, nada impede que nós desenvolvamos um trabalho nesse sentido. O que impede? Eu não tenho cabedal de conhecimento suficiente, mas nada impede que eu comece agora, para no futuro poder desenvolver um trabalho semelhante. Nada impede. Eu não vou querer agora me tornar, dar um salto quântico, né, na minha evolução, isso não tem como. Mas nada impede que eu siga o rumo natural, por caminho retilíneo, que vai me dar toda a segurança e todo o manancial necessário para o meu desenvolvimento, de uma forma mais disciplinada e controlada. Qual caminho nós vamos seguir? Quantas encarnações Emmanuel teve como padre? Tanto. Se eu não me engano, Renúncia, ele estava lá como padre. Se eu não me engano, Francisco de Assis estava também? Tá, verdade, bem lembrado. Manuel da Nóbrega. Padre Germano? Era ele também, Padre Germano? Eu não tenho certeza não. Parece que sim, mas esse eu não posso afirmar não. Por que tanta reencarnação num padre? Porque nessa época, quem que era representante do Cristo aqui na Terra era a Igreja Católica. Então é ali que se desenvolvia o trabalho de evangelização. E tem mais, tem um tanto que eu já esqueci, tá? Tem vários. E olha quantas sofridas, difíceis, que ele viveu. Então, a vida nossa é feita de escolhas. Vamos terminar o texto, então vamos lá, desde o começo. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Olha quanta coisa que o Evangelho faz. E tudo isso aqui, discorda de mim, se não é tudo isso para redundar no quê? No amor a ser desenvolvido em cada ser. Se ele foi traduzido em todas as línguas, e ali, estampando-lhe toda a sua grandeza, a sua sublimidade, a sua poesia, a sua verdade, explicando todas as lições, impondo-nos ao raciocínio de entender o Evangelho, aprimorando o nosso coração, sublimando o nosso coração, aperfeiçoando a nossa inteligência para que possamos entender todos os meandros das ocorrências, renovando as leis, tornando as leis mais justas a partir do momento que a parte moral do homem está aprimorada, aperfeiçoando os costumes, então alijando da sociedade os costumes mais grotescos e refinando-os, aclarando caminhos, para que assim possamos saber o norte, o que devemos seguir, o que devemos fazer, o que devemos evitar. Mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Quer dizer, já foi divulgada. E agora? Está na hora de nós entendermos. Está na hora que chamou a responsabilidade individual. Virá um momento que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos servidores da nossa mente. Nós temos que ser e viver conforme o Evangelho nos orienta. Nos recessos do nosso peito, através das palavras e das ações. E, falo mais, antes das palavras
e das ações do nosso pensamento já tem que estar ali dos princípios ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Olha a responsabilidade disso. Esse texto é lindíssimo, lindíssimo. Dos 40 que nós vimos até agora, esse para mim foi o mais profundo, o mais belo. É o que diz tudo. E de uma forma assim, muito sucinta. Vamos ler de novo? Não precisa não. Eu pego aqui. Baixo. Vamos ler de novo, desde o comecinho. O texto chama-se Em Preparação. Nós estamos nos preparando. Diz o Senhor. Que letrinha pequenininha. Jesus. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração, e escreverei, ou escreveu, e eu lhes serei por filhos, e eles me serão por povo. Puseram itálico aqui. Não, olha o tamanho da letrinha, fizeram itálico, ainda está escuro. Aí acabou comigo, né? Melhorou. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo de Deus, capítulo 8, versículo 10. Então, vamos ao texto. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas. Quem traduzirá? O alto. O alto traduzirá, né? É uma fala de Paulo. Uma fala de Paulo, né? Então, o Evangelho será traduzido em todas as línguas. É uma profecia, uma afirmação. E foi mesmo. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas e em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Então, além de tudo, de compreendermos, de modificarmos, nós teremos que ser essa tradução viva. Quando a gente fala assim, diz um expoente da doutrina que expressa mais o amor de Jesus, a gente vai pensar, Chico Xavier. Ele fez isso? Ele passou essa tradução viva do Evangelho na terra? Pois é. Esse é o nosso fim. Vamos passar por inúmeras situações que hão de desenvolver os nossos potenciais, dos mais diversos. Vamos ter obstáculos terríveis, difíceis, inimigos gratuitos, porque o bem ainda tem inimigos. Cada vez que a gente pensa e dá um passo à frente, vai ter algumas pessoas
puxando-nos para trás. Então isso vai testar nossa determinação, nossa coragem, nossa vontade, persistência também. Tudo isso é prova. Porque é fato. Dizer, eu quero seguir por esse caminho, qualquer um de nós pode seguir. Volta aos mensageiros lá. Eles, antes de reencarnarem, todos estavam preparadíssimos para a missão. Todos que estavam naquele salão, em que a André Luiz adentrou, tinham falido. Todos eles foram preparados. Vocês assistiram o livro, o filme Os Mensageiros. Lá cita um caso, o caso de Otário. No livro tem inúmeros casos sendo narrados ali. Todos eles foram devidamente preparados. Por que chegou aqui deu zica? Porque houve uma preponderância do ser primitivo em cima do ser espiritual. Em nós, o que é mais latente? O primitivo ou o espiritual? Por isso, temos que conhecer a nossa natureza. Conhecer a nós mesmos, quem somos, quais são os nossos propósitos, se realmente somos bonzinhos, somos mais ou menos, ou se somos uma cobra, São os momentos difíceis que a gente mostra quem que a gente é. Mas é muito mais fácil, mais belo, mais poético, mais lindo você seguir por esse rumo. Olha que beleza! O que falta para a gente? Se está tudo bem ali, transcrito, nítido, notório, de fácil entendimento, por que a gente vai para outros caminhos? Porque a nossa natureza selvagem, primitiva, ainda é preponderante. Ainda está nato no ser. E ela não sai da gente porque a gente leu um trechinho do Evangelho. Não sai mesmo. É no esforço, é na superação. O Chico Xavier sempre dizia assim, que a gente só evolui na desidratação. O Chico Xavier falava, nós só evoluímos na desidratação. Ou a gente desidrata pela dor, pelas lágrimas, ou pelo suor do trabalho. Não tem outro jeito. Se fosse assim, eu já estava com o céu mais ou menos engatilhado. Olha, já li 70 livros, né? Já li 70 livros. Isso nos últimos 4 anos, fora que eu já li anteriormente. Então já tenho uma boa bagagem de conhecimento. Quer dizer que eu já faço tudo que está escrito ali? Não. Olha o finalzinho aqui, ó. Um dia o alto exigirá de que nós nos convertamos em traduções livres do Evangelho na Terra. Não é agora que ele vai querer que a gente seja perfeito para poder expor o Evangelho. Não. Agora, eu falo, eu sou a pessoa com muitas e muitas e muitas imperfeições, muitas e muitas e muitas limitações, que está buscando uma determinação para realizar um propósito que eu me dispus a fazer, a seguir. E que eu estou aí há mais de 30 anos nesse propósito. E estou começando a sair de terra e tentar chegar ao primeiro degrau do que eu me propus a fazer. Só que está difícil chegar no primeiro degrau. Veja que não é fácil a gente lutar contra nós mesmos. Mesmo tendo todo o cabedal de conhecimento, mesmo tendo à disposição, você está lutando contra a sua natureza. Você está se preparando. Não existe anabolizante espiritual, aquele que você toma e no instantinho você já fica com o corpo espiritual iluminado. Não existe. Igual ao corpo físico, você toma umas coisinhas aí, você incha, né? No espiritual não tem jeito não. Não adianta se encher de LED. Não adianta.
Essa luz tem que ser nativa de nós, oriunda de nós. Mas, pelo menos estamos no caminho. A natureza não dá salto. Nós estamos no momento certo, na hora certa, no nosso time, e nós temos que passar esse estágio. É um estágio. Vai durar quantos anos? Um século? 5 séculos? Um milênio? Não sei quanto tempo vai durar esse estágio que nós estamos passando. Mas ele vai passar. Como já passaram, olha o do Cristo, 2000 anos atrás, já passou 1000 anos, entrou na Idade Média, Idade das Trevas. Passou mais 1000 anos, estamos entrando nessa fase agora contemporânea. É muito tempo. Passamos por esses ciclos. E esse que nós estamos vivendo aqui vai passar. Que seja bem vivido, bem aproveitado. Poxa vida, se a gente aproveitar isso aqui, olha que maravilha que vai acontecer com a gente. Que fortaleza que nós vamos nos tornar. E só basta uma coisa para que isso aconteça. Só basta uma coisa. Eu não falei até hoje, estou acabando a aula e não falei. O que é mesmo? Vontade. Só vontade. Querer, determinação, quero ser, quero lutar contra a minha inferioridade, a natureza inferior, vou disciplinar-me. Se eu erro 10 vezes por dia, vou tentar errar 9 amanhã, depois 8. Não pode aumentar o número, tem que diminuir, né? No mínimo, dá uma estacionadinha ali por um tempinho, depois diminui de novo. Mas a gente tem que sempre estar em um processo evolutivo. Porque, gente, hoje nós estamos juntos, reunidos mais ou menos na mesma faixa, estamos no mesmo barco. Só que, se uns evoluírem mais e outros ficarem para trás, o que vai acontecer? Aqueles que forem para cima vão seguir a marcha natural. Aqueles que ficarem para trás vão se encontrar com seres em condições idênticas. São aqueles inferiores que estão subindo. Quer dizer, não há muita, entre aspas, vantagem de você conviver com pessoas de nível assim mais difícil, né? O interessante é você se preparar para que você conviver numa esfera mais harmoniosa, ajudando aqueles que têm condições inferiores. A prova é, olha o mundo que nós estamos. Todo mundo aqui é um anjinho. Nós vivemos muita gente ruim. Podia estar em condição melhor no nosso planeta, não podia? Se nós tivéssemos nos esforçado mais no passado. A culpa é nossa. Se é que tem um culpado, né? Eu acho que a marcha natural evolutiva do planeta, eu acho que está tudo certo. Acho que não existe culpados ou inocentes. Eu acho que tudo está sob uma lei perfeita que nos tende. Tinha que ser assim, é assim, e o melhor é justamente o que está acontecendo. Só que é nos concedido um livre-arbítrio para mudar um pouco essa história. Só que, bom, é muito complexo para poder explicar isso agora para vocês, né, o meu pensamento, mas uma outra oportunidade a gente volta a falar sobre esse assunto. Que o que acontece também em planeta de provas e expiações como o nosso é aqueles que sobrepujam, né? Aqueles que evoluem mais, são retirados daqui e são levados para outros planos superiores para que a Terra continue a sua tarefa de planeta de provas e expiações. Então, não é só assim, os bons faliram. Não, os bons fizeram o seu trabalho e estão agora seguindo a sua jornada. Mas o planeta segue o seu trabalho de provas e expiações e, posteriormente agora, se Deus permitir, e nós nos esforçarmos, regeneração. Beleza, gente? Falei bastante, vocês falaram bastante também hoje. Ótima semana a todos. Domingo tem palestra nossa aqui também, né? E espero que
Bom, aqueles que puderem vir, então, bem convidados. Um grande abraço, boa semana a todos.